Então, vamos começar comentando a prova da CEAP de 2012. A questão de informática começa na questão 11. E essa questão era uma questão de hardware típica de quem conhece as máquinas atualmente, que tem ouvido falar de componentes, aquele programa básico pedido sempre nos editais, né? Noções básicas de hardware. Você tem que conhecer um pouco de processadores, um pouco de placa, um pouco de vídeo, memória, esses itens mais básicos, mais importantes. Bom, é dada aqui uma configuração MacBook Pro com processador Intel Core i5, segunda geração, com 2,4 GHz de velocidade, 4 GB de memória RAM, 500 GB de HD, monitor de 13.3. Memória RAM não diz aqui, mas a gente acredita que seja, até porque pela forma com que vem o natural com que se cobre logo depois do processador, falado logo depois que fala qual o modelo do processador, a velocidade do processador. 4 GB só pode ser memória RAM. Da mesma forma, 500 GB só pode ser a capacidade de armazenamento do disco rígido. Um SuperDrive, leitor e gravador de DVD. Ele tem Bluetooth de conectividade, Wi-Fi também. Câmera inside embutida, sistema operacional macOS. Bom, a questão 11 queria saber a que se refere então Core i5 segunda geração, 2,4 GHz, 4 GB e 500 GB. Quer dizer, isso refere-se respectivamente, como nós vimos, ao processador, né? A velocidade do processador, o modelo do processador, velocidade do processador, capacidade de memória RAM, capacidade de disco rígido. Ele só queria, vamos ver aqui para as alternativas, microprocessador, memória, cache, Blu-ray, não, microprocessador. Ele não fala de cache. A cache é a memória RAM estática, né, do tipo estática, né, o SRAM, que é encontrado dentro dos processadores e em algumas placas mãe também. Mas ele nem fala em cache, então não poderia ser nem a letra A nem a letra E. Ele não fala em memória ROM também, não poderia ser a letra C. Né? Nem toca em pendrive também. Core i5 é processador, 4 GB é memória RAM principal, 500 GB é o HD. Não poderia ser unidade de Blu-ray também, então a resposta certa é a letra B. A questão 12, o sistema operacional Windows 7 possui suporte para um recurso que permite a execução de diversos programas num esquema concorrente. Cada programa é executado em seu espaço próprio e independente. Desse modo, quando um programa apresenta problemas no seu funcionamento, é possível terminar a sua execução, permanecendo os demais em operação normal. Bom, essa característica é algo comum para a tecnologia que nós conhecemos como preemptiva. A tecnologia que permite que um sistema operacional seja preemptivo é justamente o de poder fazer acesso a ele, aquilo que está sendo executado, interromper aquilo que está sendo processado e fazer com que o processador se ocupe de outros processos. Quer dizer, você pode interromper um processo e fazer com que o processador trabalhe com outro processo, com outras tarefas. Então, essa é a característica preemptiva. Existe também o não preemptivo. O contrário disso que eu falei. O não preemptivo é aquele sistema que não permite a interrupção do usuário para remover ou para parar um processo que está sendo trabalhado. A característica, como eu disse, preemptiva seria a resposta certa, a letra C. A letra A, paginada, e a letra E, segmentada. Bom,
existe uma memória que nós chamamos de memória virtual, que é o uso do espaço parcial de um disco rígido somado com a memória RAM. Isso, quando acontece, a gente chama de memória virtual para que os programas possam ser executados, para que os arquivos possam ser armazenados na memória. Quando a máquina tem pouca memória, ela faz muito uso de memória virtual. E a memória virtual ela pode ser do tipo paginada ou segmentada. Então não pode ser isso também, isso não tem nada a ver com o que a questão pedia. Existe também a tecnologia cooperativa, onde os sistemas que estão sendo processados, eles de forma autônoma, eles liberam as suas tarefas, os seus processos para que outros sejam trabalhados. Quer dizer, o sistema cooperativo, diferente do preemptivo, ele sozinho, ele de forma autônoma, ele dá espaço para outro processo ser trabalhado, diferente do preemptivo, que é uma forma onde o usuário interage, né, interfere com aquilo que está sendo processado. O sistema dessa tecnologia que funciona de forma cooperativa é não preemptivo, ok? Não é preemptivo, não. E particionada, nada a ver. Letra D está dizendo aqui, particionada. Particionada é o termo que a gente usa quando a gente quer particionar uma unidade de disco, né? Quando você quer particionar uma unidade de disco, você quer, na verdade, dividir em partes, né? Você quer definir em quantas partes o disco rígido vai ser dividido, em quantas partes o disco rígido vai ser desmembrado. Você pode ter um disco rígido muito grande e dividir esse disco rígido em várias partições. Assim fica mais fácil para você trabalhar com os dados, formatar de repente uma unidade, uma dessas partições sem necessariamente interferir com a outra. Você pode instalar mais de um sistema operacional, o sistema operacional em uma partição, outro sistema operacional em outra partição, né? Então isso também não tinha nada a ver com o enunciado da questão 12. Até agora as questões estão tranquilas. A questão número 13, no Word, o acionamento do ícone. Bom, esse ícone com essas linhas e essa setinha para cima e para baixo é o ícone do Word usado para espaçamento entre linhas. Já esse ícone aqui é o ícone usado para formatar uma fonte em posição de sobrescrito, como mostra aqui, né? O 2, né? Como exponencial. Bom, os dois botões seriam para alterar o espaçamento entre linhas e para formatar sobrescrito. Aqui diz o atalho de teclado, o ícone e o atalho de teclado. Tá, o primeiro ícone, então, alterar o espaçamento entre linhas, só podia ser a letra D ou a letra E. A gente poderia eliminar de cara aí A, B, C. E a formatação sobrescrito, a gente usa o atalho Ctrl e aperta a tecla que tem o sinal de mais. O problema é o seguinte, a formatação em sobrescrito, ela usa essa tecla realmente com o sinal de mais, mas a tecla com o sinal de mais ela também vem com o sinal de igual. Então, a Ctrl mais o sinal de igual não seria o certo, seria certo dizer Ctrl mais o sinal de mais. O problema é que para acessar o sinal de mais, é claro, quando você digita mais pelo teclado, você tem que segurar a tecla Shift. Então, se você não esquecer disso, tudo bem. Você precisa segurar a tecla Shift e também com Ctrl. Então você vai ter que segurar a tecla Ctrl, a tecla Shift e a tecla mais. Quer dizer, a tecla que vem, na verdade, com o sinal de mais e o sinal de igual. A pegadinha, talvez, aqui, seria essa. Você sabe que a tecla vem com o sinal de igual junto, mas, na verdade, o efeito é Ctrl mais o sinal de mais. Então, o certo seria a letra D. Né? Lembrando, como eu disse, tem que segurar a tecla Ctrl, Shift e também pressionar e soltar a tecla com o sinal de mais. Questão 14. O texto abaixo foi digitado no Word 2010. Além de negrito, observa-se
que foram aplicados ao texto os recursos listados a seguir. A letra A do início do parágrafo, né, um capitular. Então a gente de cara já sabe, a gente pode até ver aqui nas respostas, nessa sequência, os recursos são respectivamente conhecidos por. A gente já sabe que é capitular, então esse A grande no início, tomando a altura de 3 linhas aqui, é capitular, então a letra C, a letra D ou a letra E. Para gerar a sigla CEAP, tem um leve efeito aqui de fonte, e como isso é no Word, isso só pode ser feito no Word Art. Então isso é um capitular e o Word Art. Se fosse no BR Office Writer, né, ou no Libre, agora chamado assim, seria Fontwork. Né? Mas como a gente estava falando de Word 2010, capitular, Word Art, e número 3, a citação, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, está em itálico. Quer dizer, é a letra D mesmo. Capitular, Word Art, itálico. A figura abaixo apresenta uma topologia física que é mais empregada na implementação de lãs. Isso aqui eu dei para a turma de exercícios, prevendo que viesse alguma coisa desse tipo. A gente fez algo bem parecido com isso aqui. Essa rede é uma rede que está em topologia estrela ou radial. Tem aqui um hub ou um switch como concentrador dessa rede física. A conexão dos microcomputadores ao hub ou ao switch é realizada por meio do conector. Esse conector é o RJ45, é o conector para a rede que usa o cabo par trançado. O serial put é a quantidade de bits que passa, diferente do que a gente chama de banda larga, né? A banda larga é a capacidade máxima de transmissão. O serial put é aquilo que está passando, né, pela banda. Para esse padrão, as denominações para a topologia e o conector são respectivamente. Bom, a topologia, esse padrão de rede, primeiro, o serial put, a velocidade, já que é uma rede do tipo Fast Ethernet, ela vai de 10 a 100 megabits por segundo. Então, a gente já sabe que teria que ser 10 a 100, era só procurar aqui 100 megabits por segundo. A topologia, como eu falei, é estrela e o conector é RJ45. Está aqui a letra E, 100 megabits por segundo, estrela e RJ45. A HDMI é o conector para áudio e vídeo das placas de vídeo atuais, né, mais poderosas, né, o High Definition Multimedia Interface. Então é algo que a gente vê muito hoje, né, as televisões com HDMI. Não podia ser 1 GB, a gente não está falando de gigabit aqui, a gente está falando de Fast Ethernet, 100 megabits. A letra C erra porque ela chama de anel a topologia, essa topologia é estrela. Então a letra E mesmo. A planilha abaixo foi criada no Excel. Vamos ver os itens. Em G7, que mostra a média aritmética entre todas as notas atribuídas ao treinado Antenor Oliveira. Nossa, essa questão, infelizmente, aqui G7, as notas de Antenor Oliveira, o nome é Antenor Coelho, a banca errou. Atribuídas ao treinador, ela queria dizer, ao treinado, tá, que mostra a média aritmética entre todas as notas atribuídas ao treinado Antenor Oliveira, os valores mostrados em G8, G9 e G10. G8 foram determinados por meio do uso. Você calculou aqui o valor de G7, a média aritmética, né? Algo fácil pra gente, né? Média aritmética. Isso aqui não é mediana. Então as questões que começam com média de mediana, era só eliminar. É média aritmética, poderia ser a letra C, D ou E. A média de G7, a média que é o valor que está em G7, na verdade é o quê? É a média de D7 até F7. Então é a média de D7 a F7. Poderia ser perfeitamente qualquer uma dessas três.
né? E mesmo com o nome errado aqui, dá pra gente fazer isso aqui. Em H7, H8, H9 e H10, em H7, H8, H9 e H10, satisfatório, 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 foi uma função si, provavelmente. E essa função si mostra satisfatório, satisfatório, se a média é maior ou igual a 5. É satisfatório. Se não, é insatisfatório. Não precisa dizer mais nada. Mostra uma das situações satisfatórias se a média é igual ou maior a 5. Então, se a média, se você vai fazer para a primeira pessoa aqui, que é o antenor, na linha 7, se a média de G7 for maior ou igual a 5, é satisfatório. Então, se você fizer em G7 esse cálculo e puxar para baixo, vai ficar G7, G8, G9. Ele quer saber as expressões inseridas em G7. Em G7, primeiro, é a média. G7 é a média. Pode ser C, D ou E. Em H9, vai ficar se G9 é maior ou igual a 5. Então, a letra D já sai. Sai porque diz se G9 for maior que 5. Na verdade, tem que ser maior ou igual. Então, se é maior ou igual, a letra C está no páreo, a letra E também. Se G9 for maior ou igual a 5, satisfatório. Se não, insatisfatório. Satisfatório, se não, insatisfatório. Os dois estão no páreo. Depois, vem a outra função de H12. O que temos em H12? Total de pessoas com situação satisfatória. Ele quer saber quem é que está aprovado aqui. Quantos são? Então é para contar. Vamos lá. Está entre a letra C ainda e a letra E. Vamos lá. Para contar quantos são os aprovados, né? Os que estão com um resultado satisfatório, a gente vai contar de H7 até H10. Conte de H7 a H10 se satisfatório. A letra C, certinha também. Conte em H7 até H10 aqueles que estão satisfatórios. Perfeito. Agora o final. Não tem jeito. Um diz maior, o outro diz máximo. O que ele quer saber? Maior média entre todos no intervalo de G7 a G10. Isso que foi muito falado, a gente viu muito em sala de aula, que a FESP, a CEPERJ, ela gosta muito de confundir maior com máximo. Aqui a gente já está vendo o erro. Maior ou menor precisa de uma coisa chamada quésimo, que a gente falou muito em sala de aula. O quésimo é o quão maior um valor é. Então, o primeiro maior valor, o segundo maior valor, o terceiro maior valor. Quanto é o quésimo? Aqui está faltando. O maior só pode funcionar com isso. Se ele quer o maior valor, né, a maior média entre todos os valores no intervalo de G7 a G10, de G7 a G10, você tinha que dizer apenas máximo de G7 a G10. A letra E é a resposta certa. Um funcionário da SEAP está acessando o site na internet por meio do browser Internet Explorer 9. Se você clicar no ícone de favoritos, o que ele vai fazer? Ele vai exibir um painel de favoritos. Se você clicar no ícone de favoritos, esse item vai exibir o painel de favoritos. É isso que ele faz. Alguns outros navegadores, como por exemplo o Google Chrome, quando você clica na estrelinha, ele já adiciona os favoritos. Isso confunde muito, porque hoje em dia as pessoas não querem mais usar o Internet Explorer e na hora de fazer a prova acham que já sabem tudo. Aí quando vê isso aqui, o que ele faz? Adiciona os favoritos. Então muita gente vai, com certeza muita gente vai errar isso usando o adicionar site a barra de favoritos. Né? E na verdade é exibir favoritos, é isso que ele vai fazer, a letra A. Se você quiser, quando esse painel abrir, você vai poder adicionar favoritos. Mas clicando no botão, não vai adicionar favoritos não, vai abrir um painel do lado direito. Questão 18. O uso dos recursos do Outlook no pacote do Office.
um funcionário precisava enviar um e-mail com cópia oculta, pronto, ele vai usar o CCO. O que o obriga à digitação do endereço de e-mail a ser realizado em um espaço destinado a esse fim. Ele sabe também que os identificadores de e-mail seguem regras específicas para que seja válido. Então tem um padrão, né? Você não pode digitar qualquer tipo de e-mail. Esse é o tipo da questão muito fácil. Se ele vai enviar para alguém CCO, só pode ser letra B ou letra C. Isso é cópia oculta, né? O que a gente chama de cópia oculta. É Carbon Copy Occult. Então só podia ser letra B ou letra C. Agora, o e-mail tem que ser válido. O e-mail não pode ter o caractere dólar, né? O e-mail todo mundo sabe que tem que ter o arroba. Então, a resposta certa é a letra C. Fácil também, sem problema até aí. Questão 19. O internauta está navegando em sites na internet por meio do browser Firefox. Nessa atividade, ele executou os procedimentos descritos a seguir. Acionou uma tecla de função que resultou na exibição das páginas no modo tela inteira. Aí ele acionou um atalho de teclado que mostrou na tela uma janela de diálogo semelhante à da figura abaixo. Bom, agora fácil também. A gente tem um recurso com a tecla F11, então pode ser letra A ou letra B, ó, F11, que vai permitir exibir um programa em tela inteira, né, em tela cheia. E a janela que a gente está vendo aqui é a janela de impressão. O atalho é Ctrl P, a letra A, F11, Ctrl P. Questão 20. No que diz respeito à segurança de equipamentos de sistemas, de redes e da internet, dois termos se revestem de alta importância, sendo descritos a seguir. Aquilo que corresponde à realização de cópias de segurança, com o objetivo de garantir a integridade dos dados manipulados pelo computador. Bom, cópia de segurança, só em falar nisso você já tem que pensar, óbvio, backup. O backup é a palavra usada que significa cópia de segurança. Então não tem nem dúvida disso. Agora, podendo ser então a letra A, B ou C, a gente falou disso aqui em sala de aula, na hora que a gente fala de malwares. Os snifers são aqueles programas que ficam farejando, né, pacotes na rede que estão circulando e ele pega a cópia daquilo que está circulando na rede. Um snifer é um programa usado para quebra, né, de sigilo, quebra de privacidade, enfim. Ele serve para pegar informações na internet, na rede que estão circulando. Você instala esse programa no computador e o teu computador vai passar a cuidar o que está circulando, né, o que está batendo lá nos concentradores. Isso, obviamente, não poderia ser a nossa resposta. Letra A, B ou C. O número 2 diz que, associado à política de segurança da instituição, mecanismos instalados nas redes de computadores para impedir o acesso indesejado de hackers, ao uso da palavra hacker aí indevidamente, aos dados internos de uma organização, normalmente implementado por meio de regras via software. O que pode limitar os acessos? Qual é o mecanismo físico, nesse caso aqui, que pode ser implementado nas redes de computadores para impedir o acesso indesejado? Firewall. É um firewall. Óbvio, letra B seria a resposta certa. Um backdoor também é um outro tipo de malware, que nós falamos também muito em aula, inclusive na apostila do site. Eu botei lá a apostila de segurança no meu site, lá, wagnerbarros.com. Eu coloquei a apostila de segurança que fala sobre isso, né, que fala sobre backup, sniper. Hoax. O que é um hoax? Um boato, embuste, lenda, mentira, aquilo que a gente vê aí sendo espalhado pela internet, pessoas pedindo ajuda, colaboração, envie e-mail para o maior número de pessoas possível para colaborar financeiramente com alguém, como se fosse possível contar e-mail na internet, né? Hoax que espalham pânico como crimes que ocorrem e assassinatos e roubo de órgãos. Quer dizer, tudo isso é hoax, tudo isso é lenda, é mentira. E as pessoas ficam espalhando esses boatos. Bom, a resposta certa, então, para a segurança seria correspondente à realização de cópias do backup e
para a segurança ser implementada nas redes, controlando os acessos das pessoas, né, impedindo que invasores tenham acesso à nossa rede, é o firewall. Então a letra B seria a resposta certa da questão 20